a gente precisa tocar em algo que é muito marcante das eleições do século XXI. Febre mundial, o aplicativo TikTok tem sido cada vez mais utilizado por políticos em todo o mundo para conquistar votos dos eleitores. E nesse ano, a rede social pode ser decisiva nas urnas. Ele está por todos os lados e há algum tempo se tornou parte do cotidiano de muita gente. Com um algoritmo feroz e mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês, o aplicativo chinês TikTok virou alvo de discussões envolvendo campanhas eleitorais ao redor do mundo. Só nos Estados Unidos, são 150 milhões de usuários, quase metade da população norte-americana. No começo do mês, o pré-candidato republicano à presidência, Donald Trump, abriu uma conta oficial no site. Em menos de um dia, somava 3 milhões de seguidores. Passadas 3 semanas, os números só aumentaram. Agora, já são mais de 6 milhões de seguidores. E os vídeos publicados somam, cada um, mais de 120 milhões de visualizações. O fenômeno faz parte da estratégia da campanha de Trump, que tenta atingir um eleitorado mais jovem. O rival democrata Joe Biden também lançou uma conta própria em fevereiro, com o mesmo objetivo. Apesar de ser mais ativo nas publicações, o engajamento com o público é menor e o total de seguidores fica abaixo dos 500 mil. Em março, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei obrigando a ByteDance a vender a marca para uma empresa que não seja chinesa, sob ameaça de bloqueio do aplicativo no território americano. A alegação dos parlamentares é de um suposto envio de informações para o governo chinês, e a ideia foi recebida com protestos de usuários e criadores de conteúdo. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Reuters, em parceria com a Universidade de Oxford, cada vez mais pessoas têm evitado acompanhar notícias ao redor do mundo, em meio ao aumento das plataformas que priorizam conteúdo visual, como os chamados Reels do Instagram. Assim, o TikTok tem ganhado cada vez mais espaço entre os internautas. Segundo a pesquisa, pela primeira vez quando se trata de buscar notícias online, o aplicativo ultrapassou o X, o antigo Twitter, ficando atrás apenas do Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. O envolvimento do universo político com o TikTok tem se distribuído em vários países. Prestes a passar por eleições legislativas, a frente de esquerda na França decidiu mergulhar de cabeça na campanha pela internet. Candidatos de siglas como a France Insoumise e o Partido Comunista têm publicado vídeos com as chamadas fancams, inspiradas pelo fenômeno do K-pop, o estilo de música sul-coreano que se disseminou em todo o planeta. A atuação das legendas não é por acaso. Segundo as pesquisas eleitorais, o principal partido da extrema-direita francesa, o Rassemblement National, conquistou 25% dos votos entre os eleitores de 18 a 24 anos nas eleições europeias, no começo do mês. O centrista Emmanuel Macron também se envolveu em uma controvérsia. O presidente proibiu temporariamente o uso do aplicativo na Nova Caledônia, território francês na Oceania, que passa por uma crise social e uma série de revoltas contra o governo em Paris. A medida inédita na história do Estado de Direito da França teve uma justificativa oficial. O espaço seria um vetor de comunicação entre grupos que organizavam atos violentos no arquipélago. Mas qual é o impacto que o TikTok pode trazer de fato nas urnas? Diferente de outras redes, como o Facebook, o app chinês não permite propagandas políticas pagas. Ainda assim, em um país como o Reino Unido, que terá eleições gerais no começo de julho, os usuários passam em média 2 horas online por dia, e isso já pode ser o suficiente. Em tempos de inteligência artificial, com a transmissão rápida de fotos e vídeos manipulados, a empresa prometeu marcar os posts que se utilizem da tecnologia. A decisão, em acordo com outras 20 companhias, veio após pesquisadores se manifestarem, alertando que o artifício poderia interferir nos períodos eleitorais de diversos países neste ano. Há poucos dias de eleições importantes na Europa e há poucos meses das eleições nos Estados Unidos e no Brasil, as campanhas políticas tendem a focar cada vez mais nas redes sociais. E para ganhar a disputa nas urnas, a chave pode estar em vencer as batalhas virtuais. Que o TikTok é um fenômeno global não é notícia nova, mas você sabe os números da plataforma?
Na Indonésia, são 127 praticamente milhões de pessoas ativas todos os dias. Mas vamos olhar para os Estados Unidos, é o país com o maior número de usuários que ficam pelo menos uma meia hora a cada 24 horas na plataforma. 148 milhões de usuários ativos num universo de 320 milhões de habitantes. A gente está falando aí em números arredondados, 45% da população tem um TikTok e usa todos os dias. Agora, Marinho, repassa a pergunta aí. Não é uma ferramenta fundamental para quem quer vencer uma eleição? Sabe quem concorda com você? O recém-inserido no TikTok, ninguém mais, ninguém menos que Donald J. Trump. Os seus 3 vídeos já explodiu com centenas de milhares de seguidores. Inclusive fez um vídeo outro dia que viralizou numa entrevista para um podcast que ele deu para o Logan Paul, que é um dos maiores youtubers americanos, e os dois ali fingindo que eles iam se enfrentar e um olhando um para o outro ali naquele face-off, e obviamente viralizou. Então o Trump sempre teve essa destreza e entendeu ali na origem, principalmente do Twitter, em como poder usar as redes sociais ao seu favor. Já o Biden, sujeito mais analógico, tem feito também um investimento pesado em arregimentar diversos influenciadores. Tente novamente. Olha lá, é a tecnologia, né? Tá querendo aparecer na hora que a gente está falando dela. Bom, Siri, deixa eu continuar aqui. Vamos que vamos. Pelo seguinte, claro que o Trump, no início do mandato dele, né, Favale, ensaiou até pressionar a China de uma forma bem veemente para vender o TikTok. Hoje em dia, que é a empresa chinesa, a ByteDance, né, que é a dona, e é impressionante a divergência do conteúdo que é liberado para consumo doméstico na China, conteúdo patriótico, inspirador e de ursinhos, pandas felizes, no máximo um pouquinho de entretenimento, enquanto a versão exportada mundo afora é o que a gente está acostumado a ver com dancinhas à torta e à direito e todo tipo de esse popurrí enfim, de distração, certo? E claro que não poderia ser diferente. Sabe qual foi o resultado? Se você perguntar para a criança média chinesa hoje em dia qual é a profissão que você sonha no futuro, eles dizem astronauta. Quando você pergunta para a criança média nos Estados Unidos, eles dizem influenciador. Eu acho que isso... Eu paro por aqui. Bom, Farias, um dos motivos de eu te convidar para essa mesa é justamente a gente chegar nesse ponto final do nosso programa falando sobre essa ferramenta fundamental. Sim. Tua avaliação. As redes sociais têm uma espécie de período de sobrevivência. Elas têm um grande crescimento, uma estabilidade e um declínio. Isso acontece com todas. E eu entendo que hoje o TikTok está no seu melhor momento, no momento de grande potencial. E coincide com uma outra característica que é a evolução tecnológica e a facilitação tecnológica. Hoje, praticamente qualquer garoto, qualquer guri consegue fazer uma deepfake no seu próprio celular. Há poucos anos, isso era alguma coisa que exigia um grande investimento. E certamente isso vai impactar muito forte nas eleições, nas campanhas eleitorais. E a grande preocupação é que muitas pessoas passaram a se informar exclusivamente por meio das redes sociais digitais. Muitas pessoas deixaram de acompanhar o jornalismo, que é quem efetivamente apura, e passaram a entender que, bastando seguir a Jovem Pan News ou qualquer outro aplicativo, bastaria para estar informado. O que é um grande equívoco, porque, afinal de contas, os algoritmos vão te entregar elementos que certamente vão te fazer um pouco mais felizes. Se você gosta do Donald Trump, você vai receber mais informações favoráveis sobre ele, dentro do conceito de viés de confirmação, que a psicologia já nos explicou. Então, eu acredito que essas eleições vão ter não apenas o volume, como também a capacidade tecnológica de influenciar mais, especialmente os públicos mais jovens, que são grandes usuários, e essa palavra usuário, se vocês me permitem a brincadeira, tem duplo sentido, né? Porque tem um aspecto de ser também uma espécie de droga, e tem um outro lado importante também, que muita da população mais idosa acaba também recebendo informações, ou seja, pelos aplicativos de informação ou também pelas redes sociais digitais, pelas plataformas. Então, duas vertentes muito importantes que serão influenciadas e que vão potencializar resultados nas urnas.